numa universidade. Ela visualiza o sucesso de cada um deles depois da faculdade. Ela nunca vê a si mesma sendo financeiramente dependente de outras pessoas, mesmo se vier a ter deficiências físicas no futuro. Nesse aspecto, seus objetivos são coerentes com a maioria dos milionários. Pergunta 4. Você passa muito tempo planejando seu futuro financeiro? Para cada 100 milionários que responderam não, há 192 que responderam sim. Mais uma vez, muitos dos que responderam não são tipos de alta renda com níveis relativamente baixos de riqueza acumulada, ou os que herdaram a maior parte de sua riqueza, ou ainda pessoas abastadas, idosas ou aposentadas. Pessoas como a Sra. Rule se definem corretamente como planejadoras. Na verdade, as respostas para essas perguntas têm uma alta correlação com as horas reais que os pesquisados dedicam a planejar seu futuro financeiro. Em média, os milionários passam um número significativamente muito alto de horas por mês estudando e planejando suas futuras decisões de investimentos, assim como administrando seus investimentos atuais, do que os não milionários de alta renda. As horas dedicadas a planejar e administrar as finanças estão detalhadas no capítulo 3. Milionários como a Sra. Rule não só passam mais tempo planejando suas finanças do que os não milionários, como também aproveitam melhor suas horas de planejamento. Lembre-se que a Sra. Rule não está apenas no ramo de leilões. Seu trabalho inclui avaliar os objetos que sua companhia leiloa. Assim, ela muitas vezes investe nas mesmas áreas sobre as quais tem consideráveis conhecimentos. Nesse aspecto, ela é como muitos milionários. Eles alocam seu tempo astutamente, de modo que conseguem planejar ao mesmo tempo seus negócios e seus investimentos pessoais. Já descobrimos muitas vezes que os leiloeiros com alta produtividade também são excelentes investidores. Considere, por exemplo, um leiloeiro especializado em leiloar imóveis comerciais. Qual investimento que ele conhece bem? Imóveis comerciais. Ele é o seu próprio analista de investimentos. E o que dizer se sua especialidade for leiloar móveis antigos e armas de fogo? Será que você vai investir em ações de companhias de alta tecnologia? Provavelmente não. Mas seria uma ideia inteligente utilizar seus conhecimentos para ajudá-lo a fazer seus investimentos? Se você é bem versado em antiguidades, por que não aproveitar seus conhecimentos? Você não precisa ser leiloeiro para se beneficiar dos seus conhecimentos. Um de nossos associados era ex-chefe do planejamento estratégico de uma grande empresa. Parte de seu trabalho era estudar uma ampla variedade de tendências numa ampla variedade de áreas. Anos atrás, ele descobriu que a demanda por figurinhas com astros de beisebol provavelmente iria explodir algum dia. Percebeu isso muito antes de o mercado refletir essa tendência. Ele investiu pesadamente nessa época, quando o mercado ainda estava dormindo, como ele diz, e vendeu todas as suas figurinhas, incluindo as de Mike Mantle, quando ainda novato, quando esse mercado atingiu sua maior alta. Outro conhecido nosso, gerente de uma loja de departamentos, sempre estudava os jornais comerciais para aprender como tornar sua loja mais produtiva. Depois de algum tempo, ele colocou suas leituras em prática, investindo em ações da área varejista. Quanto tempo os não milionários alocam para planejamento e administração? Não o suficiente. Como já foi dito, muito menos do que os milionários. Embora estes tenham muito mais experiência em tornar decisões de investimentos, eles alocam muito mais horas do que os não milionários em seus esforços para se tornar investidores ainda melhores. Esta é uma das principais razões pelas quais os milionários permanecem ricos. Um proprietário de firma como a Sra. Rule com certeza tem mais liberdade do que quem não é seu próprio patrão. Ela pode colocar em ação seus conhecimentos comerciais para melhorar seus investimentos pessoais. E é isso que ela faz. Pode escolher seu ramo de negócios e a área que deseja estudar. Em geral, quem é empregado não tem esse luxo. Mas mesmo os que têm bons conhecimentos sobre excelentes oportunidades de investimento, muitas vezes não põem esse conhecimento em prática. Considere os seguintes exemplos. Um profissional de vendas muito produtivo
Vamos chamá-lo de Sr. Willis. Teve a Walmart como cliente por mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, a Walmart explodiu em crescimento e em valorização. Quantas ações do Walmart o Sr. Willis comprou? Ele que era um vendedor ganhando na faixa de 6 dígitos? Zero. Sim, nenhuma ação, apesar de ter consideráveis conhecimentos de primeira mão sobre o sucesso de seu cliente em uma renda anual de 6 dígitos. Entretanto, durante esse mesmo período, ele comprou um carro importado de luxo a cada 2 anos. Um gerente de marketing com alta renda, o Sr. Patterson, trabalhava no campo de alta tecnologia, mas nunca investiu $1 na Microsoft ou em nenhuma grande companhia em pleno crescimento. Nunca, apesar de ter consideráveis conhecimentos sobre muitas firmas na indústria da tecnologia. O proprietário de uma gráfica tinha como cliente uma das maiores companhias de bebidas da América. Este cliente lhe comprava milhões de dólares em serviços de impressão todos os anos. Mas que quantia esse dono da gráfica investiu nas ofertas de ações de seu cliente? Em todos os 3 casos, a pessoa produz uma renda mais alta do que a Sra. Rule. Contudo, nenhuma delas é milionária. Na verdade, o Sr. Patterson, o gerente de marketing, não investiu nada em ações. Ele nunca investe nenhuma parte de sua renda. Entretanto, ele mora numa casa de $400 mil, rodeada por outras pessoas que trabalham no campo da alta tecnologia, todos com grandes chapéus e grandes hipotecas, mas nenhum gado. Há muitos tipos assim, de alta renda, baixo patrimônio, que vivem de um cheque de pagamento para o outro, sempre temendo uma repentina baixa na economia do país. Nosso amigo o SAR, o subacumulador de riqueza. O que motiva Ted Friend? Por que ele trabalha tanto? Por que sente a motivação de ganhar tanto dinheiro? E por que ele gasta tanto? Ted lhe dirá que é porque ele é competitivo. Mas também são competitivos quase todos os profissionais de vendas de alta produção. A supercompetitividade não é a razão mais importante do seu comportamento. Ted foi criado numa família que era a mais pobre da comunidade operária. Sua casa era feita de madeiras velhas e outros materiais descartados. Até entrar na escola secundária, era seu pai que lhe cortava o cabelo, o que de fato economizava dinheiro. Apesar de que, segundo Ted, a maioria das pessoas percebia que o cabelo dele tinha sido cortado por um amador. A escola secundária pública que ele frequentou atraía alunos de uma ampla variedade de níveis socioeconômicos. Muitos vinham de lares ricos. Os garotos ricos enchiam o estacionamento da escola com seus belos carros. Esses carros sempre deixavam Ted boquiaberto. Durante todos os seus anos de escola, a sua família possuía apenas um carro. Era um Ford bem usado que seu pai tinha comprado quando ele tinha 10 anos de idade. Durante seus anos de escola, Ted prometeu a si mesmo que algum dia estaria muito melhor de vida que seus pais. Melhor de vida para ele significava ter uma bela casa num bairro rico, roupas finas para toda a família, carros de classe, ser sócio de clubes e comprar objetos nas melhores lojas. Ted percebeu que poderia ficar bem de vida encontrando um cargo de alto salário e trabalhando muito. Ted nunca fez uma relação entre estar bem de vida e acumular riqueza. Estar bem de vida significava demonstrar sua alta renda pela ostentação de artigos de alto status. Ted nunca refletiu sobre os benefícios de tomar um portfólio de investimento. Para ele, a alta renda era uma maneira de superar um sentimento de inferioridade social. E a alta renda era sempre produto de muito trabalho. Obter renda sob a forma de ganhos de capital era um conceito totalmente estranho para ele. O pai e a mãe de Ted eram disfuncionais quando se tratava de guardar dinheiro para uma época de vacas magras. O plano financeiro deles era muito simples. Quando tinham dinheiro, gastavam. Quando acabava o dinheiro, paravam de gastar. Se precisavam de alguma coisa, como uma máquina de lavar roupa ou um telhado novo, economizavam para aquele fim. Mas também compravam muitas coisas à prestação. Nunca compraram ações de nenhuma empresa. Nunca os pais de Ted reservaram dinheiro para um investimento. Eles não compreendiam o mercado de ações nem confiavam nele.
A única riqueza real que o casal tinha era uma pequena pensão e o patrimônio representado por sua casa muito modesta. Hoje, o filho deles sente uma necessidade de se compensar pela sua origem primitiva e operária e por suas deficiências educacionais. Ted nunca terminou a faculdade e até agora se sente impelido a superar todas as pessoas formadas na universidade contra quem ele compete. Ele mesmo, de modo geral, vive num padrão mais alto do que todos aqueles garotos universitários que trabalhavam na sua área. Ted é um consumidor por excelência. Ele tem 2 barcos, um jet ski e 6 automóveis. 2 estão em leasing, os outros foram comprados a crédito. É interessante notar que na sua casa há apenas mais 3 pessoas que dirigem. Ele é sócio de 2 clubes de campo e usa um relógio que custou mais de $5.000. Ele compra suas roupas nas melhores lojas. Ted também possui um apartamento em Poole, num condomínio de férias. No ano passado, a renda de Ted foi de aproximadamente $221.000. Dada a sua idade, 48 anos, qual seria o patrimônio líquido esperado? Segundo a nossa equação de riqueza, seu patrimônio líquido deveria ser $1.060.800. A conta é feita com 1/10 da idade, multiplicado pela renda anual total. Mas qual é o seu patrimônio líquido real? Menos de 1/4 da quantia esperada. Como é possível que Ted tenha um patrimônio líquido real de menos de 1/4 do valor esperado? A resposta está na sua maneira de pensar. Acumular riqueza não é a sua motivação. É interessante que Ted acredita firmemente que, se fosse realmente rico, não seria um gerador de alta renda. Ele sempre diz que as pessoas que vêm de uma família rica têm pouca motivação para ter um alto desempenho no trabalho. Ted descobriu um método para manter e até aumentar seu impulso para desempenhar em alto nível. Ele descobriu que o medo é um grande motivador. Assim, ele compra cada vez mais a crédito, aumentando suas dívidas. Aumenta correspondentemente o medo de falir. Por sua vez, esse medo, cada vez maior, baseado nas dívidas, o incentiva a trabalhar cada vez mais e de uma maneira cada vez mais agressiva. Para ele, uma casa grande é um lembrete de que ele tem uma grande hipoteca e uma grande necessidade de ter um alto desempenho. Ted não é um grande gastador em todas as categorias de produtos e serviços. Pergunte-lhe quanto dinheiro ele aloca para a consultoria financeira. Nesta categoria, ele é muito sensível a preços. Sua escolha de um contador foi baseada quase exclusivamente nos honorários e não na qualidade. Ted sempre acreditou que a qualidade dos serviços que os contadores oferecem é mais ou menos igual. Só os honorários é que variam. Por isso, ele escolheu um contador que cobra pouco. Em forte contraste, a maioria das pessoas ricas acha que na área da consultoria financeira você obtém de acordo com o que você paga. Ted passa uma considerável quantia de tempo trabalhando. Mesmo assim, ele está sempre preocupado em perder sua chamada vantagem competitiva. Ele teme que sua necessidade de ultrapassar os garotos ricos, os universitários, algum dia irá desaparecer. Ted está sempre lembrando das suas origens humildes e da falta daquele diploma universitário tão importante, e vive castigando a si mesmo psicologicamente. Aos seus olhos, ele tem um pedigree inferior àqueles universitários, tão confiantes contra quem ele compete. Muitas vezes, ele se pergunta como eles podem estar tão contentes, considerando que têm um desempenho menos que excepcional no trabalho. Ted nunca desfruta realmente da vida. Ele possui uma porção de objetos de status alto, porém trabalha tão duro e tantas horas por dia que não tem tempo de desfrutar deles. Também não tem tempo para a família. Sai de casa todos os dias antes do sol nascer e raramente volta para o jantar. Você gostaria de ser como Ted? Para muitas pessoas, esse estilo de vida é muito atraente. Mas se essas pessoas realmente compreendessem o funcionamento interno de Ted, elas poderiam avaliá-lo de modo diferente. Ted é possuído por suas posses. Ele trabalha pelas coisas. Sua motivação e seus pensamentos se concentram nos símbolos de sucesso econômico.
sente uma necessidade constante de convencer os outros desse sucesso. Mas, infelizmente, ele nunca conseguiu convencer a si mesmo. Em suma, ele trabalha, ele ganha e ele se sacrifica para impressionar os outros. Esses fatores sustentam os processos mentais de muitos SAR, subacumuladores de riqueza. Com muita frequência, esses SAR deixam que outras pessoas importantes na sua vida determinem o seu estilo de vida financeiro. É interessante notar que essas pessoas importantes ou grupos de referência acabam sendo mais imaginários do que reais. E você? É motivado por outras pessoas importantes? Talvez você deva considerar uma abordagem diferente da vida e mudar sua orientação. Será que todas as pessoas de alta renda que provêm de origens humildes são destinadas a se tornarem SAR? Será que todas irão seguir o modo de vida de Ted? De maneira nenhuma. Existe uma razão fundamental, além das deficiências sociais e educacionais que Ted percebe, que explica por que ele se tornou um SAR. Seus pais lhe ensinaram o modo de vida. Apesar de terem uma renda modesta, seus pais não eram frugais. Gastavam quase tudo o que ganhavam. Eram especialistas em despender recursos. Qualquer futuro aumento na renda imediatamente já era destinado ao consumo. Até mesmo as restituições do imposto de renda já ficavam predestinadas ao consumo. Muito antes de os cheques serem recebidos, o comportamento consumista desse casal teve impacto sobre seus filhos. Eles estavam sempre lhes enviando essa mensagem subconsciente. A gente ganha para gastar. Quando precisar gastar mais, você tem de ganhar mais. A vida entre os Friends. De que maneira os pais de Ted Friend gastavam dinheiro? Ele nos contou que, ao longo de todo o seu casamento, eles comiam, fumavam e bebiam muito e faziam muitas compras. A casa estava sempre superlotada de comida. Os Friends estocavam guloseimas, carnes de primeira, frios, sorvetes e outras sobremesas. Até mesmo o café da manhã era uma festa. Bacon, salsichas, batatas fritas, feitas em casa, ovos, bronhas e doces finos eram básicos. Ao jantar, assados e carnes eram os preferidos. A família de Ted nunca saltava uma refeição. Vizinhos e parentes eram convidados frequentes no restaurante dos Friends. Como ele mesmo diziam, referindo-se à sua casa, os pais de Ted fumavam juntos cerca de 3 maços de cigarro por dia. Numa semana normal, eles consumiam 2 caixas de cerveja. Nos feriados, o consumo de comida, tabaco e álcool aumentavam ainda mais. Fazer compras e consumir eram os principais hobbies da família. Com frequência faziam compras por divertimento e não por necessidade. Na maioria dos sábados faziam compras desde o início da manhã até o meio da tarde. Primeiro compravam comida, depois passavam intermináveis horas em lojas de desconto. Ted também notou que quase tudo que eles compravam eram bobagens inúteis. Sua mãe era especialmente agressiva ao comprar nas lojas de desconto. Tinha uma forte tendência para comprar grandes quantidades de mantas, cinzeiros, caramelos, toalhas de todas as cores e estilos, sapatos, tigelas de madeira e utensílios de cozinha. Muitos desses objetos ficavam guardados por vezes durante anos até serem usados. Seu pai também fazia compras por recreação. Todos os sábados passava horas comprando ferramentas e ferragens. Em geral, esses objetos raramente ou nunca eram usados. É óbvio que os pais de Ted eram SAR. Ele foi bem treinado para isso. Mas hoje ele gera uma renda muito mais alta do que seus pais ganhavam. E por que ele continua sendo um SAR? Essa renda também é resultado da orientação paterna. Seu pai muitas vezes lhe dizia que procurasse um emprego com potencial de alta renda. Fazer isso permitiria a Ted comprar as melhores coisas da vida. A mensagem de seu pai era clara. Para comprar uma bela casa, carros de luxo e roupas caras, é preciso ganhar uma renda alta. Ted descobriu que a área de vendas oferece excelentes oportunidades de produzir renda. Ele teria de ganhar muito para gastar muito.
Jamais alguém mencionou o valor que há em reservar dinheiro para investimentos. A renda se destinava a ser gasta. O crédito era usado pesadamente para compras grandes. Ted e seu pai nunca perceberam os benefícios de acumular riqueza por meio de investimentos. Ted nos disse repetidas vezes que isso não adianta. Ele simplesmente não tem dinheiro para investir. Mas como é possível que alguém que tem uma renda 6 vezes maior do que a média dos domicílios americanos não tenha dinheiro para investir? Todos os anos, Ted gasta na educação de seus filhos em escolas e universidades particulares mais do que um domicílio médio ganha em um ano. Ele tem uma coleção de automóveis que vale mais de $130.000. Paga mais de 12 mil todos os anos em impostos sobre a propriedade. Seus pagamentos anuais de hipoteca ultrapassam os $30.000. Vários de seus ternos custam $1.200 cada. Porém, a sua insensibilidade aos investimentos vai além de suas necessidades de consumir. Seus pais não tinham nenhuma compreensão nem apreciação pelos dólares investidos. Ele tampouco. E seus pais lhe passaram essa falta de conhecimento e de prudência. Ted argumentava que seus pais eram pessoas de meios modestos, sem dinheiro para investir. Vamos examinar esta imagem. Seus pais fumavam 3 maços de cigarro por dia. Quantos maços eles consumiram durante toda a sua vida adulta? Como há 365 dias em um ano, eles consumiam aproximadamente 1.095 maços por ano. Eles fumaram durante aproximadamente 46 anos. Assim, em 46 anos, fumaram 50.370 maços de cigarro. E quanto pagaram por esses cigarros? Aproximadamente $33.190. Mais do que o preço que pagaram pela sua casa. Mas eles nunca consideraram o custo dos cigarros. Viam essas compras como pequenas despesas. Porém, com o passar do tempo, as pequenas despesas se tornaram grandes despesas. E com o passar do tempo, as pequenas quantias investidas periodicamente também se tornariam grandes investimentos. O que teria acontecido se o casal Friend tivesse investido o dinheiro dos cigarros na bolsa de valores, fundo de índices, durante toda a sua vida? Quanto eles teriam conseguido como patrimônio? Quase $100.000. E se tivessem usado o dinheiro dos cigarros para comprar ações de uma companhia de cigarros? Se tivessem comprado e reinvestido todos os dividendos, nunca vendendo suas ações na fábrica de cigarros Philip Morris, em vez de fumar cigarros Philip Morris durante 46 anos? Ao final de 46 anos, o casal teria um portfólio de ações dessa empresa valendo mais de $2 milhões. Só que esse casal, assim como seu filho, nunca imaginou que os trocados podem ser transformados numa riqueza significativa. Só essa mudança de comportamento teria colocado os Friends na categoria dos milionários e seriam membros do grupo par, dada sua modesta renda. Talvez eles tivessem levado uma vida diferente se alguém lhes tivesse ensinado a matemática da valorização da riqueza. Mas ninguém lhes contou sobre este fenômeno. Assim, não surpreende que eles nunca tivessem ensinado a seu filho os benefícios do investimento. Mas uma coisa eles aconselharam: a não fumar. Seu pai lhe disse: nunca ponha o primeiro cigarro na boca. Eu estou viciado. Não há nada que eu possa fazer para parar de fumar. E Ted seguiu esse conselho. Largando o vício do SAR. Durante quanto tempo mais Ted será capaz de financiar seu estilo de vida? E se ele precisar parar de trabalhar hoje? Durante quanto tempo poderia manter seu atual nível de riqueza? Só por cerca de um ano. Não admira que ele trabalhe tanto. Em vista das circunstâncias atuais, Ted nunca conseguirá se aposentar tranquilamente. Apesar de ter quase 50 anos de idade, ele ainda não compreendeu isso. Mas nem tudo está perdido.
Ted ainda pode se tornar um acumulador de riqueza. Nós descobrimos que muitas vezes é útil dizer a um SAR a verdade nua e crua. Meu amigo, seu patrimônio é menos da metade do que se espera das pessoas do seu grupo de renda e de idade. Essa notícia pode incentivar os SAR que são competitivos. Como eles reagem quando ficam sabendo que seu patrimônio líquido os coloca no quarto inferior de todas as pessoas que têm características semelhantes de renda e de idade? Alguns ficam incrédulos. Muitos querem mudar, mas não sabem como se transformar. Como pode alguém mudar quando já teve mais de 20 anos de experiência em viver como um SAR? Em primeiro lugar, a pessoa deve realmente querer mudar. Segundo, provavelmente vai precisar de ajuda profissional. O ideal é encontrar um contador público diplomado que ofereça planejamento financeiro. Um profissional assim já deve ter tido considerável experiência e sucesso em transformar o SAR. Isto é, deve ter um sólido currículo em ajudar os TEDs deste mundo a se tornarem mais acumuladores. Em casos extremos, um contador/planejador financeiro acaba realmente assumindo o controle das compras do seu cliente. Primeiro, ele faz uma auditoria sobre os hábitos de consumo do cliente nos últimos 2 anos. Ele categoriza e tabula cada elemento. Daí, ele se consulta com o cliente e o coloca num programa de desintoxicação, o que significa que todos os elementos consumidos serão reduzidos no mínimo em 15% durante o próximo ano ou 2 anos. Outros cortes se seguem. Em algumas situações, o contador/planejador financeiro chega a ponto de guardar consigo os talões de cheque de seu cliente, preencher todos os cheques, pagar todas as contas. Esse tratamento de choque não é fácil para a maior parte do SAR, mas às vezes é a única maneira de resolver o problema. A categoria final do consumo. O milionário típico das nossas pesquisas tem uma renda anual total realizada de menos de 7% de sua riqueza. Isso significa que menos de 7% da riqueza está sujeita a qualquer forma de imposto de renda. No nosso último levantamento sobre milionários, descobrimos que essa porcentagem era de 6,7%. Os milionários sabem que quanto mais eles gastam, mais renda eles precisam realizar. Quanto mais renda realizarem, mais precisam destinar ao imposto de renda. Assim, os milionários e os que provavelmente se tornarão afluentes no futuro seguem uma regra importante. Para construir riqueza, minimize a sua renda realizada ou tributável e maximize a sua renda não realizada. Valorização da riqueza ou do capital sem fluxo de caixa. O imposto de renda é a maior despesa anual na maioria dos domicílios. O imposto recai sobre a renda e não sobre a valorização da riqueza. Se esta valorização não é realizada, isto é, se não gera fluxo de caixa. Qual é a mensagem? Mesmo muitos domicílios que produzem alta renda têm poucos ativos. Uma razão é que eles maximizam sua renda realizada, muitas vezes para sustentar um alto nível de consumo. Essas pessoas deveriam fazer a si mesmas uma simples pergunta: será que eu conseguiria sobreviver com o equivalente a 6,7% da minha riqueza? É preciso muita disciplina para se tornar afluente. Já entrevistamos muitas pessoas com um patrimônio de 2 milhões ou 3 milhões que têm uma renda realizada familiar total anual de menos de 80 mil. Quanto o lar americano típico realiza em renda a cada ano? Cerca de 35 mil a 40 mil, ou seja, o equivalente a quase 90% de seu patrimônio líquido. O resultado é que o americano típico paga o equivalente a mais de 10% de sua riqueza em impostos de renda a cada ano. E o que dizer dos milionários que pesquisamos? Em média, seu imposto de renda equivale a pouco mais de 2% da sua riqueza. Essa é uma das razões pelas quais eles conservam sua independência financeira. Estudo de caso Sharon e Bárbara. Sharon é uma especialista em planos de saúde que produz uma alta renda. Recentemente, ela nos perguntou:
Como é possível que eu ganhe tanto em termos de renda, mas acumule tão pouco em termos de riqueza? No ano passado, a família de Sharon teve uma renda total anual de aproximadamente US$ 220 mil.